Estime a simplicidade. O luxo é o mausoléu dos que se avizinham da morte. Perdoe sem condições. Irritar-se é o melhor processo de se perder. Use a gentileza, mas de modo especial dentro da própria casa. Experimente atender os familiares como você trata as visitas. Finalizando. Em favor da sua paz, conserve fidelidade em si mesmo. Lembre-se de que, no dia do Calvário, a massa aplaudia a causa triunfante dos crucificadores, mas o Cristo, solitário, vencido, era a causa de Deus. André Luiz. Graças a Deus. Mais uma noite estamos reunidos aqui em torno do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, buscando entender cada dia mais e mais os ensinamentos dos Espíritos, as lições e palavras do Mestre Jesus, as leis morais e tudo mais. Gostaríamos que o nosso estudo hoje estivesse cheio, e está, mas muitos não puderam estar presentes nesta noite, por variados motivos. Que eles possam, mais tarde, se possível, ver a gravação desse estudo e que recebam os fluidos das energias que se fizerem presentes através da nossa leitura, dos nossos comentários, das nossas perguntas e indagações. Irmãos do plano mais alto estão sempre ao nosso redor nas nossas noites de estudo, nos intuindo, nos inspirando, nos aconselhando, nos sugestionando questões e perguntas para o nosso maior entendimento. Temos a certeza de que aqui só colhemos coisas boas. Só nos falta ainda praticá-las intensamente. Mas dia virá que nós conseguiremos praticá-las com toda a nossa vontade, com toda a nossa garra, com todas as intenções dos nossos corações, abandonando as nossas paixões, os desregramentos dos nossos pensamentos, das nossas emoções, que tanto atrapalham que exerçamos as leis divinas. São entraves das ações, das palavras, das atitudes, que aos poucos, em breve, nós poderemos ir nos livrando e melhorando. Vamos então nos dedicar cada vez mais a este momento de estudo, rogando que as bênçãos divinas nos protejam nessa noite de estudo. Que assim seja, que assim se faça, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Prima, seu Roberto, boa noite. Boa noite, seu Roberto. Boa noite, Lourdinha. Seguida, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, família. Boa noite. Boa noite. Então, hoje, o estudo é seu, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 16, no item 14, mas lá na frente, né, Elisa? O item 14 é enorme. Num ponto, não é nem no parágrafo. É num ponto que começa assim: a riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água. No meu, que é uma edição, acho que diferente da sua, é 298, que o meu é desse aí igual o seu.
do livro grande? Aqui tem um livro grande, é o Evangelho segundo. Qual é a página? 14. Não Elisa, faço ideia. Não. Elisa, nós paramos mais à frente. Não, Mais à foi frente. aqui. Não, foi aqui. Não. Olha lá, lá uns 5, 6, é o 14, você está falando do 13 aí. Ah, é. Nós paramos no 14, num parágrafo começar um homem que é muito haja trabalhado. Ah, tá. Tá? Então é num Aí parágrafo tem 14. mesmo. No parágrafo 301. mesmo. Então, Vai fazer o Jorge, seguinte, vamos lá. é capítulo 16, item 14. Deixa eu contar quantos parágrafos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, sexto parágrafo. Ardente e desvairada Não, cobiça, é isso? Não, não. sexto parágrafo, sexto, meia dúzia. Há um homem que muito haja trabalhado. Vai andando. O próximo parágrafo é Cadê? vão Achei, procurar. Achou? já achei aqui. É 228. Há um homem que muito trabalhou. Achou Tá. todo mundo? Boa noite, Consuelo. Achou, seu Roberto? Boa noite, Passou? Consuelo. Já achei. Então vamos Olha, lá. desculpe aí, eu vou sair rapidinho aqui e volto, tá? Eu sou obrigado a fazer isso, que aqui tá ruim, não estou ouvindo nada direito aqui, eu tenho que sair, Tá tem que bem, tirar. tá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, item 14, nós estamos no parágrafo, exatamente, sexto parágrafo desse item 14, que começa assim, há um homem que muito haja trabalhado, ok? Podemos? Tá. Então, há um homem que muito haja trabalhado e que com o suor de seu rosto acumulou bens. É comum ouvirdes dizer que, quando o dinheiro é ganho, melhor se lhe conhece o valor. Nada mais exato. Pois bem, pratique a caridade dentro das suas possibilidades. Esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro, e maior será o seu merecimento do que o daquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Difícil é aquele que nasce na abundância, né? Fazer a caridade, né? Porque geralmente, nem todos, é lógico que há exceções, mas a maioria, felizmente, não tem a noção de valor das coisas. Não tem a noção, igual esse que ganhou, que trabalhou, né? Às vezes faltou alguma coisa, atrasou uma conta e foi, e teve aquela experiência. É aquele que nasce na abundância, nesse ponto aí, não tem essa experiência. Aí se perde, geralmente, né? Mas faz parte também, né? De todo mundo, do crescimento de todo mundo, né? Alguém quiser comentar, tá? Bom, vamos lá. Mas, também, se esse homem que se recorda dos seus penares, dos seus esforços, for egoísta, impiedoso para com os pobres, bem mais culpado se tornará do que o outro. Pois, quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais penoso deve sentir-se em aliviá-las nos outros. Mais Viu, propenso, gente, desculpe, tanto mais propenso deve sentir-se em aliviá-las nos outros. Viu, gente? Vocês aí que estão tudo com o boi amarrado na sombra aí, tá? Presta atenção nisso, tá? Por amarrar na sombra. Para amarrar esse boi na sombra foi uma luta lá no pasto, né? Agora Pois tem que olha, lembrar que você... no pasto que eu tenho, nem árvore tem. Não tem sombra. Boa, Tem uma boa, cerquinha velha, seu Roberto, uma cerquinha. O pasto dele é desértico. É deserto. Infelizmente, sempre há
no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto o apego. Peraí, foram duas partes. Quanto o apego aos mesmos bens. É o orgulho. Não Olha, raro. gente, ó, eu Fala. estou lendo isso aqui, mas minha mente se enche, tá? Mentiras. Que quem é vendedor, né, que anda de um lado para o outro, né, às vezes não é a questão somente do apego, não, é isso aí. Eu trabalhei para ganhar e, ó, ganhei, faço o mesmo. Quer dizer, aquele orgulho enorme, né? Muito orgulho. Ainda diz assim, quando vê às vezes uma pessoa caída na sarjeta. Trabalho, eu trabalhei, ganhei dinheiro, porque você não pode trabalhar e ganhar dinheiro também. É. Mas é assim, a gente até fala, pô, a pessoa podia trabalhar, ganhar um dinheiro, fazer algum serviço para ganhar algum dinheiro, mas não desprezando, assim, na forma que o cara fala, ele despreza e ele não incentiva, porque às vezes você fala, pô, pode trabalhar, fazer qualquer serviço e tal, Mas tem gente que se incentivando. encosta, né, Elisa? Tem gente que gosta de se encostar, né? Tem muita gente assim. Ganha as coisas, para quê? Para que eu vou trabalhar? Se eu tenho Bolsa Família, se eu tenho Bolsa Gás, não são todos que têm Bolsa Família, não são todos que têm Bolsa Gás, mas isso existe, né? Suelo, esse aí já entra em outro assunto, que é justamente esse aí que o Chico, uma vez tinha uma pessoa rica na fila, né? Aí o pessoal falou, Chico, não dá nada para aquela senhora não, que ela tem casas alugadas, não sei o quê. Aí o Chico falou, não, meu filho, ela está na fila que ela já está aprendendo para a próxima reencarnação. Né? Então, né, esse assunto é outro, mas a gente já sabe que Mas é no o que eu estou te futuro... falando, Efrânia, porque às vezes, geralmente quem faz doações, né, quem faz doações é gente de classe, a nossa classe, né, que ajuda. Não é a classe alta que ajuda. Então, quando a gente dá, por exemplo, a gente dá quentinha, a gente dá roupa, a gente dá remédio, a gente tem um número limitado para dar, a gente não pode dar para todo mundo. Né? Então, tem pessoas que se encostam, que eu digo, vão lá, pegam, não precisam, e está tirando de outro, que realmente precisa. É isso que eu estou te falando, entendeu? É isso que eu estou te falando. É outro assunto, não tem a ver, isso não que tem eu a estou ver te com o estudo, falando. né? Que tem gente que não quer saber, não. Gente que tem uma classe, não é pobre, não é miserável, é o pobre que tem, sabe que o vizinho dele não tem, ele vai lá, pega e não deixa o vizinho dele ter. E ele sabe o que é ser pobre também. É isso que eu estou falando, entendeu? Na atual encarnação. Você aqui não está falando quem vai receber, está falando quem vai doar. O assunto é outro, isso que eu estou lhe falando, tá? O assunto aqui é de quem vai doar. Por que não doa? Porque é orgulhoso, então apegado, etc. Né? Aí é esse negócio, esse apego, esse orgulho. Ah, eu ganhei, você que se vire, né? Poxa, eu não vou dar porque eu suei muito para ganhar, né? O assunto aqui é esse, né? E a gente tem que olhar para isso e aprender para não fazer igual. Esse que é o grande problema da gente. A gente lê aquela história do mantra que nós comentamos na aula passada, né? E continuamos fazendo o mesmo. Né? Esse é o grande problema nosso. Cada um de acordo com as suas obras. Exatamente. E sempre mantendo um cuidado. A gente hoje já tem condições de manter atenção e mais cuidado com os julgamentos que a gente faz. Para não. Porque a gente um dia vai ter que começar a andar certo. Né? Então, sempre é tempo para começar. Vamos começar a treinar de hoje já. Né? Pois é. Desamarra o boi aí da sombra, viu, senhor Roberto? Vamos lá. Pode deixar. Vou dar uma palmadinha. Ele se acostuma na sombra, tem que dar uma palmadinha na anca dele para ele poder andar. É isso aí. Não raro, vê-se o arrevista atordoar com a narrativa de seus trabalhos e de suas habilidades. Desgraçado que lhe pede assistência. Em vez de acudi-lo e acabar
dizendo: faça o que eu fiz. Segundo seu modo de ver, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que conseguiu acumular. Pertence-lhe a ele exclusivamente o mérito de a possuir. Exatamente. É aquela questão que nós já comentamos aqui, né? Que, né, nós somos somente os mordomos. Nós não somos os donos. Tudo que é da terra é transitório. Né? Porque o dinheiro não seria, o poder não seria, a autoridade não seria. E nós temos que aprender a lidar com isso. Né? Saber que isso não é nosso, é transitório. É aquela famosa parábola do mordomo infiel. Não me canso de lembrar dela. Que isso eu vejo aqui, leio isso, né, aqui no Evangelho, nesse capítulo, então. Está na nossa mão porque nós somos instrumentos. Aí vem a parábola dos talentos. Que está na nossa mão, seja o que for, para rodar. Não tem uma passagem, né, que Jesus fala: o Pai não cessa de trabalhar e eu também? Então, a nossa parte também é essa, já que nós não somos tão grandiosos quanto eles ainda, o que vem à nossa mão é para ser trabalhado, para ser realmente. E quando fala a palavra dos talentos, multiplicou por 2. Por quê? Com o que fez, né, o negócio cresceu. Aqueles que foram beneficiados também, de alguma forma, um ou outro, vai beneficiar outro. É aquela velha história, né? Não quero agradecimento. Quando você vê alguém na mesma situação, faça o mesmo. Eu vi uma história dessa de um caminhoneiro que eu achei uma coisa maravilhosa. O cara quebrou lá no meio do mato, parou um senhor numa carreta, olhou assim: o que é que houve aí? Isso aí é meio complicado, eu vou te ajudar. O cara ficou lá um dia ajudando a desmontar e consertar o outro. Na hora que foi pagar, ele falou isso: quanto é que eu devo ao senhor? O senhor perdeu seu dia aqui comigo. Ele: não, você não me deve nada. Você deve a alguém lá na frente que você encontrar na mesma situação que você estava hoje de manhã, tá? Fazer a mesma coisa. Quer dizer, é isso aí. Não, um carreteiro, para mim, foi uma lição maravilhosa. Puxa vida. Hoje eu vi um assunto na televisão com relação a doações. Uma senhora ia saindo lá onde estava sendo distribuídas as bolsas, passando pelo repórter, disse: a senhora não pegou nada não? Ela disse: não, eu só vim avisar que agora eu tenho um ganho na vida. Vim avisar para que não precisa mais para mim. Pô, isso aí é a coisa mais rara que existe de se ver isso, né? Mas existe. Existe. A consciência. É a consciência. É isso aí. O caminhoneiro se colocou no lugar do outro. Eu vi várias vezes, taxista também, sabe? Na rua, e lá na frente tu ajuda alguém aí. O problema do gás no começo, o pessoal tinha dificuldade, eu tive esse problema, eu aprendi com seguradora de carro, faz uma ligação direta do positivo para poder. Quantos eu desenguicei na rua, não estou me colocando no lugar de ninguém. Falei assim: quando você vê alguém aí, faz o mesmo, cara, daqui para cá. É gás? É isso. É aquela caixinha modeladora, vai dar muito problema. Não sei se resolver esse problema. Antigamente dava muito isso. Então, agora eu acho que não dá mais, não. Não, né? Não, as mais modernas, não. Não, né? Não sei. Deixa eu ver só. Eu gostaria até de comentar rapidinho. A Condessa Paula foi comentada. Eu estava lendo hoje no Céu e Inferno, antes do seu Marzini Mordini, tem lá antes, depois, a Condessa Paula. Ela passou, se eu não me engano, se eu não estiver errado, foram várias encarnações. Em torno de 7 encarnações, ela pedia para vir numa dificuldade financeira enorme. Ela fala na miséria. Miséria extrema. Para ela poder, na Condessa, viver na riqueza, aprender a respeitar. E ela deixou lá escrito isso. Porque um parente dela, que se tornou espírita, evocou. É o que está lá no final. Lá. São 2 páginas, praticamente, o relato dela. É isso mesmo. É um aprendizado difícil. É isso que nós estamos falando. Difícil. A gente tem que aprender isso. Ela falou isso também, deixou claro. É tão bom ter as coisas materiais, né? Isso está em nós ainda, né?
Quando nós vamos uma famosa pergunta 917, que é qual o meio de destruir o egoísmo? Que aí fala acabar com o egoísmo, destruir o egoísmo, aí fala acabar com a materialidade. Aí vem o que, né? Fala assim mesmo, o homem ainda muito próximo da sua origem, que é a origem animal, né? Nós ainda estamos muito com os prazeres do mundo. Né? O raciocínio parece que ainda não está... Né? Nós estamos usando mais os sentidos que a inteligência ainda. Hoje nós já estamos aqui tentando aprender, e aquela questão, é que nem mantra, repetindo, 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 parece que entra aqui, sai ali, mas vamos embora, uma hora vai ficar lá dentro, uma hora o negócio encaixa. O Condessa Paulo é um exemplo. Quem quer pedir 5, 6, 7 reencarnações na miséria, gente? Para aprender a lidar com isso, porque sentiu na pele, durante, sei lá, 300 anos, 400 anos, quer ser miserável. Aí isso já, né, projetou nela, já é dela. Ela veio como rica e soube conviver com o dinheiro e fazer o bem. É um exemplo para nós. Né? Vamos lá? Olha os lixeiros gritando. Elisa, cadê teu lixo, Elisa? Cadê Eles o saco? querem a É caixinha a caixinha, de Natal. caixinha de Natal. Pois é. Ó, Moreira viu também, ó. Eu acho que só acontece na JP mesmo. Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos. É descaso e indiferença. Depositário desses bens, não tem o homem o direito de os dilapidar, como não tem o de os confiscar em seu proveito. Fala alguma coisa aí, porque eles estão aqui embaixo. Isso aqui é um outro assunto dentro do assunto, né? Porque é o outro lado. Nós estamos. A Elisa vai lá dar o dinheiro dos caras, tá, gente? Ele está perguntando Então, cadê você? Já é outro caso. Né? A pessoa começa a ganhar muito, não sabe também lidar com isso, e em vez de ajudar os outros, esbanja. Às vezes até ajuda nesse esbanjar. Mas geralmente não. Aquele relógio, né, de 300 mil reais, aquele carro de 1 milhão, e vai, aqueles esbanjar. Eu queria saber o que é que esse carro faz, né, que o meu não faz. Eu só sei de uma coisa, quando eu vou nessas roças aí brabas, cheias de buraco, meu carro entra e sai dos buracos. Esse carro de 1 milhão, 3 milhões, acho que nem entra lá, né? Quer dizer, as coisas que realmente, né? Mas isso é do homem. É do homem. O esbanjar, o mostrar que possui. E tem muito caso desse. Fala. Um relato do Steve Jobs, um dos donos aí agora de informática, de computadores. Depois, quando ele estava doentinho mesmo, que deram como, né, esgotou o tratamento, ele já estava mais para lá do que para cá, aí tem um relato dele, que ele fala sobre os bens que ele conquistou. Aí ele vem fazendo comparações. E você falou de veículos aí, ele disse, o que adianta eu ter um carro de 3 milhões de dólares ou ter um carro de 50 mil dólares? Vou chegar no mesmo destino. Então, a 50 mil, vamos colocar aí um fusquete aqui, que você cai no buraco, tira ele do buraco, faz isso, ó, bate o tapete, vai embora. Aí o de 3 milhões de dólares... Nem vai lá. É isso aí, mas é uma forma que nós temos. Veja bem, olhando o lado da tecnologia, é excelente que isso aconteça, também vamos falar sobre isso. Mas olhando o lado, porque essa tecnologia existe, porque existem as pessoas que querem, não é isso? Não é usufruir, né? Eu tenho, eu posso ter.
né? Ah, vai fazer um tal carro, marca tal, só vai ter 10 automóveis daquele tipo, e vai custar os 3 milhões de dólares que o Jorge falou aí. É uma fila para comprar. Tá? Vende mais rápido que 1 quilo de frango ali no mercado. Né? Mas é isso aí. Está no homem ainda. No homem, né? Tem uma música, eu via muito no desenho animado do Mowgli. Não sei se vocês se lembram do Mowgli, o menino lobo. Tinha o urso, o Balu, Badu, Balu, Balu. E ele cantava somente o necessário, o extraordinário é demais. Quer dizer, eu acho essa música, até hoje eu tenho ela gravada comigo. Tá? Alguém mais quer comentar? Você está falando isso aí, eu recebi no Zap do Centro Espírita, eu achei interessante, a véia arada. Eu vou enviar coisas bem interessantes, o que se passou na nossa infância, desenhos, entre outras coisas que nós, obviamente, num país tupiniquim, me desculpe eu falar assim, que ficou entendido lá, para mim ficou entendido, o que importavam para cá e formando ideias. Então ele ria, ele ria. Esse senhor é muito conhecido no movimento das redes sociais e no movimento espírita também. Eu vou postar no grupo aí, tá? Tá legal. Depois. Elisa, tu já pode falar, Elisa? Já deu dinheiro lá para os caras ir embora? Já fica só rindo. Aí ele ficou rindo e eu fiquei rindo também. Cadê vocês? Anda logo. Ele apareceu. Vamos lá. Ai. Prodigalidade não é generosidade. É, frequentemente, uma modalidade do egoísmo. Que dispensa a mancheias o ouro que disponha para satisfazer a uma fantasia, talvez não dê 1 centavo para prestar um serviço. E é por aí, tá? Infelizmente. Né? Você vê Então, quanto tempo tem essa narrativa, certo? O naquela época desapego. não tinha esses carrão que a gente está falando aqui, não, hein? Naquela época não Pois tinha nem carro. Era A carroça mesmo. charrete. Não, a charrete era aquela charrete mais bonita, né? Do rei, cheia de. Deixa para lá. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber em serviço deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. O livro de Jó. Vai falar aqui no livro de Jó, nós sempre me lembra isso, né? O livro de Jó, Job, né? É isso aí. E fala muito sobre reencarnação, tá? E até eu estava conversando com o irmão nosso aí, que é evangélico, eu não acredito em reencarnação. Eu disse, pô, tá cheio na Bíblia. O livro de Job, tá? A transfiguração no Mateus e mais outras coisas. E aí vem a pergunta também, pô, mas não é proibido falar com os mortos? Então não existe morto, vocês falam com demônios. Essa foi boa, né? Eu falei, ué, então Moisés era doido. Vocês lêem o Velho Testamento, para de ler o Velho Testamento. Vocês estão lendo, o Velho Testamento é atribuído a quem escreveu, uma grande parte dele. A Moisés, ele era doido, que ele proibiu falar com os mortos. Ele vai proibir uma coisa que não existe, falar com os mortos? Né? É uma questão de raciocínio. Né? E aí vai. Isso aí. Né? Então vamos lá. Ai, eu perdi o ponto que eu parei. O desapego. O desapego. Não, desculpa, é se por efeito. Eu Se falo por livro de Jó agora. Se por efeito de imprevistos, reveses, vos tornardes qual Job, dizei como ele: Senhor, tu mos haveis dado e mos haveis tiraste. Faça-se a tua vontade. É nessa parte aí que a gente não faz. Não, tu haveis dado, por que tu tirou? Se tu me deu, por que tu tirou? Porque eu, Deus, porque logo eu. Por que isso? Mas por quê?
A gente tem essa mania, por quê comigo? Né? Ó, existe outro personagem bíblico que fala isso: faça-se a tua vontade. Vai falar a vontade do Senhor. É Maria. Ou seja, nós temos o tal do livre-arbítrio. Só que a gente não compreende que algumas coisas, nosso livre-arbítrio é muito limitado, em primeiro lugar. Não. Ele é super limitado. Porque toda vez que ele bate em contrário a uma lei de Deus, realmente a gente não consegue derrubar a lei de Deus. É onde a gente se dá mal. Né? Se nós fôssemos dóceis com a lei de Deus, é isso aqui que o já falou. Faça-se a tua vontade, é a vontade de Deus. E nós, pequeninos, não queremos fazer a vontade dele, queremos a nossa. Faça a nossa vontade, né? E aí diz aqui agora, eis aí o verdadeiro desprendimento. A gente não tem, nem sabe o que significa isso, né? Sede, antes de tudo, submissos. Confiai naquele que, tendo-vos dado e tirado, pode novamente restituir-vos o que vos tirou. Resisti animosos ao abatimento, ao desespero, que vos paralisam as forças. Quando Deus vos desferir um golpe, não esqueçais nunca que ao lado da mais rude prova coloca sempre uma consolação. Tipo assim, você tem alguns milhões no banco, perde tudo, aí a consolação é essa, não preciso mais me preocupar com aquele dinheiro. Mas eu quero ver quem é que pensa assim hoje. Ah, meu Deus, Tá ninguém vendo como é pensa que assim. a gente tem que já começar a botar o perfil? Eu preciso mudar, eu preciso aprender. É isso aí, Como gente. A dificuldade como eu não tenho, Mas também eu precisa passo. aprender. Mas esse que é o problema, Jorge. A A próxima gente não tem. encarnação, Pois é, olha o risco aí. Tá. eu estou me preparando. A Elida falou assim com um certo ênfase, né? Oh, Porque, né? Assim, impondo uma vontade independente da sua vontade. aqui Mas só tem amanhã, duas mas que. amanhã a gente vai sentir na pele, né? Bom, toma, Jorge. Aí, você é empresário aí, vê aí o que você pode fazer por esse povo. Agora é a hora de tu mostrar que aprendeu. É por aí. Aqui só tem dois que aprendeu já. É a prima e a Consuelo, tá, gente? Nós estamos aprendendo. A prima e a Consuelo, se entrar um dinheirinho na mão delas, elas vão saber se virar. Tô certo ou não tô? Prima e E o Consuelo. Roberto também. O Roberto também, tá aí, tá aí. No meu aqui está no meio, aqui, Roberto, Consuelo e Lourdes. Isento, né? Quando Deus vos desferir um golpe, não esqueçais nunca que ao lado da mais rude prova coloca ele sempre uma consolação. Ponderai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra. E essa ideia vos ajudará a desprender-vos destes últimos. O pouco apreço que se liga a uma coisa faz que menos sensível seja a sua perda. O homem que se aferra aos bens terrenos é como a criança que somente vê o momento que passa. O que deles se desprende é como o adulto que vê as coisas mais importantes por compreender estas proféticas palavras do Salvador. O meu reino não é deste mundo. Tem um livro também na Bíblia, o livro de Tobias. Tá? Eu não sei se vocês conhecem, que não tem em todas as Bíblias, né? Mas o Tobias, inclusive tem um lance legal, tem anjo no livro que acompanha o filho de Tobias o tempo todo, tá? Então, é um livro longo. Mas eu vou falar somente uma coisa. O Tobias, na época dele, que ele era muito rico, e naquela época, quando morria alguém, jogava as pessoas de qualquer jeito lá na lixeira.
né, lá no lixão. E o Tobias, escondido, tá? Não podia fazer na frente dos outros. Ele ia lá e, né, dava um jeito de pagar alguém, ou ele mesmo junto, né, para enterrar esse homem. Quer dizer, olha a caridade que o Tobias fazia. Ah, mas só um corpo de carne, né? Acabou. Não. Ele dava dignidade à pessoa. Aí ele foi até perseguido em determinado momento lá da história dele sobre isso. Quer dizer, e outras coisas que ele fazia mais, não é só isso não, tá? E ele era famoso por isso até. O pessoal que muita gente admirava ele. Era um homem rico, mas que se preocupava justamente com aqueles pobres que não tinham um enterro decente. E os ricos tinham um enterro decente, né? Essa que é a diferença. Parece que né? Mas é um livro que ensina, de uma certa forma, caridade, desprendimento. Tá? Eu não me lembro bem da história, que só li uma vez esse livro, o livro de Tobias. Quem quiser ler depois, tá? Fala, já. Até, por exemplo, no lixão. Né? Então, o ambiente ficava cheiro de podre. Obviamente é inspirado, talvez, penso eu, né, pelos espíritos. Dá o teu jeito aí, sepulta esse corpo, para não gerar epidemia aí até naquele local. Porque, obviamente, a infestação de rato, uma série de outras coisas, né, que poderia ocorrer, chamada leptospirose, claro, não sei o tratamento de água naquela época, enfim, entre outras coisas, né? Criava um ambiente insalubre pela ignorância. Positivo, pela ignorância. Porque na França, historicamente falando, porque na França, né, não tinha sanitário dedicado. E o frio era rigoroso, o pessoal jogava as fezes, porque os prédios eram de frente de Sena, e jogava tudo pela janela, né? E teve um período lá que gerou esses problemas aí. Eu acho que a varíola, lá, que é a peste negra, é oriundo, penso eu acho que foi oriundo desse negócio aí, esse acúmulo doido aí, né, de falta de saneamento, entre outras coisas. Então é isso aí, ver que o cara era rico, quer dizer, usava o talento dele de alguma forma para ajudar aqueles que não tinham nada, né? É o que a Madre Teresa de Calcutá muito fez lá na Índia, né? Ela via as pessoas no mesmo estado terminal na rua e levava ela para dentro lá do local dela, né? Então a pessoa falava, mas irmã, esse aí não tem mais jeito, não, vamos dar dignidade a essa pessoa para morrer, né? Para falecer, com dignidade. Era muito, é uma coisa bonita, que às vezes a gente não presta atenção, né? Mas não é só a questão sanitária, é a questão da dignidade, né? Também. E ela conseguiu muita gente lá, quem viu o filme, né? Muita gente, né, passou até a seguir o cristianismo graças a isso, a essas atitudes dela, né? Ela fazia, né? Encarava as autoridades. O filme dela é bonito, que tem um lance lá que ela invadiu um templo que estava lá de um certo deus lá na Índia, mas estava em desuso há mais de 40 anos. Ela foi lá, pegou aquelas meninas, né? Limparam o templo e jogou doentes lá dentro, né? Jogou essas pessoas que estavam quase desencarnando. E a população se revoltou, que era o templo de um deus, mesmo sem uso, né? Foi lá chamar o chefe da polícia. E o chefe da polícia foi lá para despejá-la, né? Mas quando ela chegou, disse, olha só, eu estou fazendo esse trabalho aqui. Levou ele lá dentro, que ele viu o trabalho que ela estava fazendo. Eu achei bonito esse negócio do filme, porque isso é um filme real, né? Ele saiu lá fora e falou, olha, eu vou despejá-la, mas com uma condição. Aí todo mundo, fala qual a condição. Vou despejá-la, mas vocês peguem vocês, suas esposas, suas filhas, e vão cuidar daqueles deserdados que estão lá dentro, tá? Eles vão cuidar daqueles doentes. Vão dar dignidade a eles, que é o que ela está fazendo. Vou despejá-la, mas vocês entram no lugar dela. Alguém ficou? Nunca mais mexeram com ela. Né? Então, uma das grandes caridades da Madre Teresa de Calcutá foi essa. Ela não fez milagre, que eu saiba, impôs mão, curou, nada disso. Ela curava através do amor com que ela cuidava dessas pessoas, que é a sociedade, né? Não é só lá não, por aqui também, né? Foi esse lance aí que despertou os ingleses mais dotados de posse, que passou a investir
né? Ou no mundo todo, tem muita gente lá de católica mesmo. Ela realmente fundou qual era o nome? Fez as Irmãs dos Pés Descalços, Eu não sei. se não me engano, Com né? essa Tudo de história. azul, né? E, Com essa história. e foi, muita gente, chamou a atenção do mundo inteiro, né? Quer dizer, foi uma coisa bonita. A Irmã Dulce fez aqui parecido com ela, né? Isso Mas aí. ela é um trabalho muito maior, muito, muito grande lá na Índia, num país que não é cristão. Não é cristão. Isso que foi o interessante, que ela tinha duas lutas, né? Ela era os párias, no caso, que ela consolava, ajudava, etc. Né? Era mesmo gente considerada, né, o resto da população lá, infelizmente, né? Vamos lá? A ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua, condenando-se a uma voluntária mendicidade. Porquanto, que tal fizesse, tornar-se-ia em carga para a sociedade. Proceder assim fora compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. É que, antigamente, na má compreensão que houve no início lá do cristianismo, né, a pessoa achava que dono tudo que tinha estava fazendo o correto. Também não é assim, é isso que eles estão falando aqui, né? Tudo tem a sua dosagem, tudo tem seu equilíbrio, nem para lá nem para cá. Senão acaba virando também, é isso aí que está falando, uma carga extra para a sociedade. Tipo o mancebo rico, né? É, o Ceboito realmente não quis se desfazer de nada. Miramês. Quer falar, Jorge? Quer falar, Jorge? Não. Eu só olhei aqui, tocou aqui o bip aqui no celular. For egoísmo de outro gênero, porque seria um indivíduo eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a concede a quem bem lhe parece, a fim de que a administre em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão que ele pode embelezar e tornar proveitosa para si mesmo. Rejeitar a riqueza, quando Deus a outorga, é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, gerindo-a com critério, sabendo prescindir dela quando não a tem, sabendo empregá-la utilmente quando a possui, sabendo sacrificá-la quando necessário, procede a criatura de acordo com os desígnios do Senhor. Porque, né, o André Luiz até falou numa paginazinha que nós lemos lá atrás, que ele fala, o problema não é a riqueza, né? O problema é o rico. Foi E que a outra gente leu coisa, no começo. o problema não é a pobreza, também não, é o pobre. Né? É isso aí, tem que ser dosado. Né? Nós estamos falando de riqueza, mas também o lance do pobre também, né? Tem que ser dosado. Ou seja, a gente tem que aprender a viver com o que tem. É pouco, vamos nos virar e viver com aquilo. É muito, vamos dividir. E o que tem pouco também tem que dividir alguma coisa, nem que seja um sorriso, um abraço, um aperto de mão, mas também, né? Se não tem dinheiro para dividir bem material, né, que tenha alguma coisa, né? Que divida, que faça bem a alguém, né? É isso aí. Viu? Agora ainda há poucos lixeiros aí querendo, né, a Elisa, qualquer coisa, senão que a Elisa, né? Fala, Jorge. O que me chamou a atenção recentemente foi uma matéria a respeito de água. Nós sabemos que deverá haver uma crise hídrica, não sei quando, no mundo. Quando vai acontecer, não sei. Pois é. Então, lá nos Estados Unidos, eu acho que, eu não sei se é Nova York, eu não sei. Se eu tiver aí, me ajudem aí, por favor. Dizem que para cada habitante, por exemplo, morador de um prédio daquele lá, de não sei quantos metros quadrados, gasta 20 mil litros de água dia. Eu falei, poxa, é um absurdo. 20 mil?
é muito. Vamos colocar 2.000 litros. Agora eu estou falando. Né? 2.000 litros. Muito também. Mesmo assim, é só. muito. Né? Para um apartamento. Tá? Então, é um absurdo. Pois é. Então, eu voltei para trás, eu falei assim, mas é muita coisa. Ou alguém errou na matéria, mas vamos lá. 2.000. Uma caixa de 5.000, uma casa aqui de 20 metros quadrados, 30 metros, 50, 60 metros quadrados, tá? Não gasta 5.000 litros, porque lá na Vila da Penha é isso, 5.000 litros. Não se gastava. Pois é. Então, poxa, aí eu falei assim, eu vou fazer um teste aqui. Você sabe que você, né? Lá na África, o pessoal toma banho com um balde pequeno, né? Quantos litros pega ali? Não se falou, um balde pequeno. O cidadão toma banho, ele joga um pouco de água, se saboa, joga outro pouco para tirar na cabeça, e depois, com o sabão que desce, ele esfrega e joga o resto de água e tomou banho. Porque lá tem um problema. Eu passei a fazer aqui com 2 baldes d'água. Eu fiz isso. Fiz hoje com um balde d'água, né? Fazendo um teste. Mas eu falei assim, meu Deus, é demais, não dá. Aí eu abri lá o chuveiro, né? Eu não estou acostumado. Mas em respeito lá na frente, se a gente disciplinasse, a gente, em vez de gastar Importante. dois baldes d'água, 3 a 4, vem aqui. Então, quando há filhos, vou falar meu, tá? Filhos estão como atualmente, né? Eu digo, poxa, você fica no chuveiro ali meia hora, é água, gás, né? E a conta se torna um absurdo no final do mês. É um Por desperdício, imprudência, realmente. É um né? desperdício. Um desperdício. Então, e entre outras coisas, falta de atenção. Saber, sabe, mas, pois é, só Mas isso. isso aí também entra nessas contabilidades, tá, Jorge? O desperdício não é só no Sim. dinheiro que a gente fala, né? Em muitas coisas. Eu conheci um senhor que, quando ele tinha carro, né, e na época, ele ficava circulando à toa. Ele ia para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá, gastando, que tinha condições. Hoje, ele tem um carrinho lá, não é mais carro novo, igual ele tinha na época, e hoje ele tem dificuldades financeiras até para sair com o carro, manter o carro, etc. Quer dizer, é uma coisa que entra nisso aqui também. Porque às vezes a gente, pô, não tem dinheiro, não, acha que não está desperdiçando algo, né? Pode estar desperdiçando água, gasolina, é isso? Jogando muita comida fora. Tem muito Jogando só modo. 2, já tipo uma xera que você está falando aí, É, prejudicial para todos. isso aí. Vamos lá, Elisa. Diga, pois, àquele a cujas mãos venha o que no mundo se chama uma boa fortuna. Meu Deus, tu me destinastes um novo encargo. Dá-me a força de desempenhá-lo segundo a tua santa vontade. Alguém se lembra de Deus nessa hora? Ganhou ali o prêmio da Mega Sena E da alguém se virada? lembra de falar isso aqui também? Não, se lembrar de Deus de alguma coisa, né? É um mínimo. Obrigado, Senhor. É um mínimo, né? Fala isso, meu Deus do céu. Né? Fica doido que chegue segunda-feira para a Caixa Econômica abrir. Bom, vamos lá. Aí tendes, meus amigos, o que eu vos queria ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus, dizendo: sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobre, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasseis contas a uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do vosso orgulho, né?
Peraí, deixa eu virar aqui. Isso mesmo. Orgulho. E da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebeste, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Lacordaire, Constantina, 1863. Interessante, né? Quem dá aos pobres, dá a Deus, não é isso de fato popular? Né? E Jesus é bem claro, né? Tive fome, está aqui no início desse capítulo, tive fome, né? De comer, tive sede de beber, porque é obrigação nossa girar, né? Trabalhar com os talentos, não importa quais são. Se o nosso talento, aí, o exemplo do Jorge, é a água, a gente tem que economizar mesmo. Né? Porque pode haver uma crise de água no planeta e vai ser uma coisa muito grande. Nós dependemos muito da água. Né? Todo mundo, sem exceção, rico, pobre, qualquer um, o ser humano depende demais de água para a sobrevivência. Né? Espero que não aconteça isso, mas se a gente começar desde já a economizar, evitar jogar, né? Isso acho que a maioria de nós já está, né? Já é uma consciência, não jogar lixo na rua, lixo na água, né? O problema ainda é os esgotos, né? Isso é uma coisa que no futuro tem que ser eliminado também. Né? Haver tratamento de esgotos para depois ser lançado nas águas. Quer dizer, mas estamos caminhando, né? Nada de uma vez, de uma hora para outra. Mas tudo isso é desperdício. É o nome Eu dele. digo, é água potável, tá? É isso que a gente tem que Não, por isso que eu estou falando, de não sujar aqui está aí, né? Exatamente. Né? Quando eu comecei a trabalhar em Duque de Caxias, quando eu vim embora, ali na Itapemirim, ali até abriram uma açaí agora por trás, tem um rio. Cordovil, Rio ali em Cordovil. Eu me lembro que era um pouco sujo, mas os moleques mergulhavam lá. Eu me lembro. Eu tinha 18, 19 anos, os moleques mergulhando, eu falo, puxa vida, um pouquinho sujo, mas dava para mergulhar. Hoje, acho que se a pessoa se jogar lá, acho que ela fica plantada, né? Porque não consegue mais sair. Realmente, muito detrito. Então, isso aí entra nessa questão aí. Estragar o rio, essas coisas. Porque a água hoje ela é cara. Então há o desperdício. Né? Se a gente conseguir conservar, torna ela mais em conta. Né? E com maior quantidade também. Né? Nós já temos essa dificuldade mesmo. Já começou há muitos anos, né? E pode se agravar. Aí chegar a potável é outra história mais complicada ainda. Bom, vamos ao último item, que ainda dá tempo, né? Transmissão da riqueza. Item 15. O princípio, segundo o qual ele é apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira ao homem o direito de transmiti-la aos seus descendentes? Uma perguntinha boa, né? Uma pergunta boa. Né? Porque nós não temos, veja bem, a obrigação de deixar nada para os descendentes. Nós não temos a obrigação, mas a pergunta que pergunta isso é assim, louvável também, né? Digamos isso. Porque muita gente usa dessa desculpa, isso já foi lido lá atrás, aqui nesse capítulo. Eu trabalho muito, ganho muito, que eu tenho que deixar meus descendentes bem. Tenho que deixar minha prole uma boa. E não é assim, bem assim. Não é bem assim. Ganhar justamente, honradamente, e deixar todo mundo bem é uma coisa. Mas está atropelando tudo aí para falar que é rico, que está satisfazendo primeiro assim. E quando morre, a gente vê aí na exceção mediúnica, infelizmente, a pessoa lá. Né? Aquele livro Ação e Reação, né? Tem aquele Clarindo e o irmão dele. Tá lembrado? Ele era agiota,
né? Estão lá no livro Ação e Reação dando trabalho e eles estão, não é obsediando, não, estão assim, intuindo o sobrinho a ser agiota também, do modo que eles iam. Aqueles agiota bem brabo mesmo, né? Está lá no livro Ação e Reação, né? É uma história longa, que eu não me lembro bem, mas é isso aí. Não sei que se chama Clarindo, dos dois irmãos que mataram, né, por causa disso, de dinheiro. Bom, vamos lá. O homem pode perfeitamente transmitir, por sua morte, aquilo de que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhes foi transmitido. Não é outra a razão porque porque desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. É, pois, impotente a vontade do homem para conservar nas mãos da sua descendência a fortuna que possua. Isso, entretanto, não o priva do direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus, uma vez que Deus pode retirá-lo quando o julgue oportuno. São Luís, Paris, 1860. É uma grande verdade, né? Quantos casos que a gente sabe aí da história do nosso dia a dia, de pessoas que deixaram, né? E daqui 3, 4 anos, 5 anos, ia lá, os filhos perdeu tudo. Aí arruma sempre uma desculpa porque o filho perdeu, né? Que não era para eles terem aquela condição, aquela situação, para eles também aprenderem de alguma forma outras experiências. Tudo é experiência. Nós estamos aqui para aprender através das experiências, né? Por isso que fala somente reencarnado que realmente nós aprendemos, passamos nas tais provas. E aqui com o corpo o negócio é mais complicado, há os prazeres do mundo, né? Que o corpo nos ajuda, né, a ter, né? Como espírito lá, por isso que o Emmanuel fala, nós somos os reis da promessa quando estamos desencarnados. Eu vou reencarnar, pode me dar dinheiro, eu vou saber usar, ele chega aqui e se perde. Né? É essa situação aí. Duas coisas. Uma, naquele escândalo da Petrobras, disse que estava pensando nos seus familiares até a 4ª geração. Não sei o que aconteceu, né, com ele, se ele devolveu ou não sei. Isso aí fica, né, na conta da lei. O outro, a família Guilhem, que veio para cá na época do Império, tem um legado grande dos Guilhens na estrutura arquitetônica da cidade do Rio de Janeiro. O último dos Guilhens, todo o patrimônio, o homem gastou tudo, chamado o Playboy. Eles eram, não sei se era milionário ou bilionário, não sei, né? Mas rico, obviamente, a família deve ser, mas acabou aquela ostentação. Está sendo transmitida, não está transmitindo. Né? Pois é. É isso aí. É exemplos aí. Os exemplos estão aí, a gente vê toda hora, né? Em vários lugares. Eu vou falar o que eu ouvi. Se eu estiver errado, para por aqui. Dizem que um dos herdeiros dos Marinhos está passando por maus bocados, tá? Briga lá entre eles. Não viu o Gama Filho lá? Passa ali em frente. Passa lá. Acabou, né? Acabou mesmo. Vai leilão, né? Eu acho que vai ser um grupo de pré ou vai ser outra faculdade. Não, sei, acho que a prefeitura está demolindo para fazer um parque. Está demolindo um parque, alguma coisa assim. Eu não sei. Eu acho que é um parque. Eu acho que é um parque. Bom, a gente vê que nesse mundo nosso, esses são os vários, entre milhares de exemplos que existem, tudo né, tem fim. Nada aqui é eterno, tudo tem fim. Então, a gente, é o que, né, os Pitoleiro Lacordaire fala, né, a questão do empréstimo, né? Tudo é emprestado, e a gente tem que saber conviver com isso. Viver com isso, não é nosso.
Tudo que é referente à matéria tem um começo, né? Um meio e um fim. Né? Tem aquele ditado, tudo se transforma. Tudo bem, mas não é, continua aquilo. A fortuna sai de uma mão para outra, isso sai para a mão tal. Agora, o eterno, que são, né, as virtudes, o que a gente aprende, isso é nosso. Isso realmente é nosso, patrimônio nosso. Não é material. Ali, Então, é assim, só para enriquecer. Ali, o velho Gama Filho deixou um hospital, tá? Vou colocar só o hospital, era bem montado, que eu conheci colegas que trabalham no INCA, trabalhou lá, enfermeiros, e ligado ao SUS, ele conseguiu fazer lá, implantar o SUS ali. Né? Agora estou vendo que vai ser, porque que não melhorou, botou uma dinâmica lá, melhorar um hospitalzinho ali, para atender ali, que o pessoal precisa dali, vai para o MEIA, né? Você não tem do outro lado de Madureira, não tem? Pode vir aqui, tô sem câmera. Cala minha boca aí, pronto. Só isso.